As Crônicas de Gelo e Fogo, Livro 1. A Guerra dos Tronos. Prólogo. Deveríamos regressar, insistiu Gareth, quando os bosques começaram a escurecer ao redor do grupo. Os selvagens estão mortos. Os mortos o assustam? Perguntou Sir Waymar Royce, com não mais do que uma sugestão de sorriso no rosto. Gareth não mordeu a isca. Era um homem velho, com mais de 50 anos, e vira os nobres chegar e partir. Um morto é um morto, respondeu. Nada temos a tratar com os mortos. Mas estão mortos? Perguntou Royce com suavidade. Que prova temos disso? Will os viu, disse Gareth. Se ele diz que estão mortos, é prova suficiente para mim. Will já sabia que o arrastariam para a disputa, mais cedo ou mais tarde. Desejou que tivesse sido mais tarde. Minha mãe disse-me que os mortos não cantam, contou Will. Minha ama de leite disse a mesma coisa, Will, respondeu Royce. Nunca acredite em nada do que ouvir junto à mama de uma mulher. Há coisas a aprender mesmo com os mortos. Sua voz gerou ecos, alta demais na penumbra da floresta. Temos perante nós uma longa cavalgada, salientou Gareth. 8 dias, talvez 9, e a noite está para cair. Sir Royce olhou o céu de relance, com desinteresse. Isso acontece todos os dias por esta hora. Você perde a virilidade com o escuro, Gareth? Will via o aperto em torno da boca de Gareth. A ira, só a custo reprimida, nos olhos que espreitavam sob o espesso capuz negro de seu manto. Ele passara 40 anos na patrulha da noite, em homem e em rapaz, e não estava acostumado a ser desvalorizado. Mas era mais do que isso. Will conseguia detectar no homem mais velho algo mais sob o orgulho ferido. Era possível sentir-lhe o gosto, uma tensão nervosa que se aproximava perigosamente do medo. Will partilhava o desconforto do outro homem. Estava havia 4 anos na muralha. Da primeira vez que fora enviado para lá, todas as velhas histórias tinham acorrido ao cérebro, e suas entranhas se tinham feito em água. Era agora um veterano de 100 patrulhas, e a escura e infinita terra selvagem, a que os sulistas chamavam Floresta Assombrada, já não tinha terrores para si. Até aquela noite. Algo era diferente então. Havia naquela escuridão algo de cortante que lhe fazia eriçar os pelos da nuca. Cavalgavam ainda 9 dias, para norte e noroeste, e depois de novo para norte, cada vez mais longe da muralha, seguindo sem desvios a trilha de um bando de salteadores selvagens. Cada dia fora pior que o anterior. Aquele tinha sido o pior de todos. Um vento frio soprava do norte e fazia as árvores sussurrarem como coisas vivas. Durante todo o dia, Will tivera uma sensação que era como se alguma coisa o tivesse observando. Algo frio e implacável que não gostava dele. Gareth também sentira. Will nada desejava com tanta força como cavalgar a toda pressa de volta à segurança da muralha. Mas este não era um sentimento que pudesse partilhar com o comandante. Especialmente com um comandante como aquele. Sir Waymar Royce era o filho mais novo de uma casa antiga com demasiados herdeiros. Era um jovem bem apessoado de 18 anos, de olhos cinzentos, elegante e esbelto como uma faca. Montado em seu enorme corcel de batalha negro, o cavaleiro elevava-se, bem acima de Will e Gareth, montados em seus garranos de menores dimensões. Trajava botas negras de couro, calças negras de lã, luvas negras de pele de toupeira e uma cintilante cota de malha negra e flexível por cima de várias camadas de lã negra e couro fervido. Sir Waymar era um irmão juramentado da patrulha da noite, havia menos de meio ano, mas ninguém poderia dizer que não se preparara para a sua vocação, pelo menos no que se dizia respeito ao guarda-roupas. O manto constituía a consumação da sua glória, zebelina, espessa e negra, suave como pele. Aposto que foi ele próprio que as matou todas. Ah, pois aposto, dissera Gareth na caserna, entre os vapores do vinho. Torceu-lhes as cabecinhas e arrancou-as o nosso poderoso guerreiro.
A gargalhada fora partilhada por todos. É difícil aceitar ordens de um homem de quem rimos de copo na mão, refletiu Will, sentado, tremendo, sobre o dorso do Garrano. Gareth devia sentir o mesmo. Mormont nos disse para os encontrarmos. E encontramos, disse Gareth. Estão mortos. Não voltarão a nos causar problemas. Temos uma dura cavalgada à nossa frente. Não gosto desse tempo. Se nevar, poderemos levar uma quinzena para regressar. E a neve é o melhor que podemos esperar. Alguma vez viu alguma tempestade de gelo, senhor? O nobre pareceu não ouvi-lo. Estudava o crepúsculo, o que aprofundava aquele seu modo meio aborrecido e meio distraído. Will já cavalgava com o cavaleiro havia tempo suficiente para compreender que era melhor não interromper quando tinha aquela expressão. Diga-me de novo o que viu, Will. Todos os detalhes. Não deixe passar nada. Will fora caçador antes de se juntar à patrulha da noite. Bem, na verdade fora um caçador furtivo. Os cavaleiros livres de Melister tinham apanhado com a boca na botija, nos bosques do próprio Melister, esfolando um de seus gamos, e apenas pudera escolher entre passar a vestir-se de negro e perder uma mão. Ninguém era capaz de mover-se pela floresta tão silenciosamente como Will, e os irmãos negros não tinham demorado muito para descobrir seu talento. O acampamento fica 2 milhas mais à frente, para lá daquela cumeada, ao longo de um córrego, disse Will. Cheguei o mais perto que me atrevi. Eles são 8, com homens e mulheres. Não vi crianças. Ergueram um abrigo contra a rocha. A neve já o cobriu bem, mas mesmo assim consegui descortiná-lo. Não vi nenhum fogo ardendo, mas a cova da fogueira ainda estava clara como o dia. Ninguém se movia. Observei durante muito tempo. Nunca um homem vivo ficou tão quieto. Viu algum sangue? Bem, não, admitiu Will. Viu armas? Algumas espadas, uns quantos arcos. Um homem tinha um machado, com ar de ser pesado, 2 lâminas, um cruel bocado de ferro. Estava no chão a seu lado, junto à sua mão. Prestou atenção à posição dos corpos? Will encolheu os ombros. Um par deles está sentado junto ao rochedo. A maioria está no chão, como caídos. Ou dormindo, sugeriu Royce. Caídos, insistiu Will. Há uma mulher numa árvore de pau-ferro, meio escondida entre os ramos, uma olhos longos. Ele deu um tênue sorriso. Assegurei-me de que não me conseguiria ver. Quando me aproximei, vi que ela também não se movia, e sacudiu-se por um estremecimento involuntário. Está enregelado? Perguntou Royce. Um pouco, murmurou Will. É o vento, senhor. O jovem cavaleiro virou-se para seu grisalho homem de armas. Folhas pesadas de geada suspiravam ao passar por eles, e o corcel de batalha movia-se de forma inquieta. Que lhe parece que possa ter matado aqueles homens, Gareth? Perguntou Sir Raymor, com ar casual, ajustando a posição do longo manto de Zebelina. Foi o frio, disse Gareth, com uma certeza férrea. Vi homens congelar no inverno passado, e no outro antes desse, quando eu era pequeno. Toda a gente fala de neve com 12 metros de profundidade, e do modo como o vento de gelo chega do norte, uivando, mas o verdadeiro inimigo é o frio. Aproxima-se em silêncio, mais furtivo do que o Will. A princípio estremece-se, e os dentes batem, e bate-se com os pés no chão, e sonha-se com vinho aquecido e boas e quentes fogueiras. Ele queima. Ah, como queima! Nada queima como o frio, mas só durante algum tempo. Então penetra no corpo e começa a enchê-lo, e passado algum tempo, já não se tem mais força suficiente para combatê-lo. É mais fácil limitar-nos a sentar ou a adormecer. Dizem que não se sente dor alguma perto do fim. Primeiro, fica-se fraco e sonolento, e tudo começa a se desvanecer, e depois é como afundar num mar de leite morno. Como é pacífico! Quanta eloquência, Gareth, observou Sir Raymor. Nunca suspeitei que a tivesse dentro de si. Também tive o frio dentro de mim, nobre. Gareth puxou para trás o capuz, oferecendo a Sir Raymor um longo olhar sobre os cotos onde as orelhas tinham estado. 2 orelhas, 3 dedos dos pés e o mindinho da mão esquerda.
Tive sorte. Encontramos meu irmão congelado no posto de vigia, com um sorriso no rosto. Sir Raymar encolheu os ombros. Deveria vestir coisas mais quentes, Gareth. Gareth lançou ao nobre um olhar feroz, e as cicatrizes em redor de suas orelhas ficaram vermelhas em fúria, nos locais onde Mestre Aemon as cortara. Veremos quão quente poderá se vestir quando chegar o inverno. Puxou o capuz para cima e arqueou as costas sobre o garrano, silencioso e carrancudo. Se Gareth diz que foi o frio, começou Will. Você fez alguma vigia nesta última semana, Will? Sim, senhor. Nunca havia uma semana em que ele não fizesse uma maldita dúzia de vigias, aonde o homem queria chegar. E em que estado encontrou a muralha? Úmida, Will respondeu, franzindo a sobrancelha. Agora o nobre o fizeram notar. Via os fatos com clareza. Eles não podem ter congelado. Se a muralha está úmida, não podem. O frio não é suficiente. Royce anuiu. Rapaz esperto. Tivemos alguns frios ligeiros na semana passada, e uma queda de neve rápida de vez em quando, mas com certeza não houve nenhum frio suficientemente forte para matar 8 homens adultos. Homens vestidos de pele e couro. Relembro, com um abrigo ali à mão e meios para fazer fogo. O sorriso do cavaleiro ressumava confiança. Will, leve-nos lá. Quero ver esses mortos com meus próprios olhos. E a partir desse momento, nada mais havia a fazer. A ordem fora dada, e a honra os obrigava a obedecer. Will seguiu à frente, com o pequeno garrano felpudo, escolhendo com cuidado o caminho por entre a vegetação rasteira. Uma neve ligeira caíra na noite anterior, e havia pedras, raízes e covas escondidas por baixo da sua crosta, à espreita dos descuidados e dos imprudentes. Sir Royce vinha logo atrás, com o grande corcel negro de batalha, resfolegando de impaciência. Aquele cavalo era a montaria errada para uma patrulha, mas tentem dizer isso ao nobre. Gareth fechava a retaguarda. O velho soldado resmungava para si próprio enquanto avançava. O crepúsculo aprofundava-se, o céu sem nuvens tomou um profundo tom de púrpura, a cor de uma velha nódoa negra, e depois se dissolveu em negro. As estrelas começaram a surgir. Uma meia-lua se ergueu. Will estava grato pela luz. Podemos de certo avançar mais depressa do que isso, disse Royce depois da lua se erguer por completo. Com este cavalo? Não, respondeu Will. O medo tornara-o insolente. Talvez meu senhor deseje tomar a dianteira. Sir Raymar Royce não se dignou a responder. Em algum lugar nos bosques um lobo uivou. Will levou o garrano para debaixo de uma velha e nodosa árvore de pau de ferro e desmontou. Por que parou? Perguntou Sir Raymar. É melhor ir o resto do caminho a pé, senhor. O lugar é logo depois daquela colina. Royce fez uma pausa momentânea, de olhos presos na distância e o rosto pensativo. Um vento frio sussurrou por entre as árvores. O grande manto de Zibelina agitou-se nas costas como uma coisa semiviva. Há qualquer coisa de errado aqui, murmurou Gareth. O jovem cavaleiro dedicou-lhe um sorriso desdenhoso. Aí há? Não o sentiu? Perguntou Gareth. Escute a escuridão. Will sentia. Em 4 anos da Patrulha da Noite, nunca estivera tão temeroso. O que era aquilo? Vento, ruído de árvores, um lobo. Que som te apavora tanto, Gareth? Como Gareth não respondeu, Royce deslizou graciosamente da cela. Atou com segurança o corcel de batalha em uma ramada baixa, bem afastado dos outros cavalos, e retirou a espada da bainha. Joias cintilaram no punho e o luar percorreu o aço brilhante. Era uma arma magnífica, forjada num castelo, e segundo aparentava, novinha em folha. Will duvidava que tivesse sido alguma vez brandida em fúria. O arvoredo é espesso por aqui, preveniu Will. Essa espada o atrapalhará, senhor. Uma faca é melhor. Se precisar de instruções, eu as pedirei, disse o jovem senhor. Gareth, fique aqui. Guarde os cavalos. Gareth desmontou. Precisamos de uma fogueira. Tratarei disso. Quanta tolice tem nessa cabeça, velhote.
Se houver inimigos nessa floresta, uma fogueira é a última coisa que queremos. Há alguns inimigos que uma fogueira manterá afastados, disse Gareth. Ursos, lobos gigantes e outras coisas. A boca de Sir Waymar transformou-se numa linha dura. Não haverá fogo. O capuz de Gareth engolia-lhe o rosto, mas Will conseguia ver a cintilação dura nos olhos que se fixavam no cavaleiro. Por um momento temeu que o homem mais velho puxasse a espada. Era uma coisa curta e feia, com o punho desbotado pelo suor e o gume dentado por muito uso. Mas Will não daria um pendão de ferro pela vida do nobre, se Gareth a desembainhasse. Por fim, Gareth olhou para baixo. Não haverá fogo, murmurou de forma quase inaudível. Royce tomou aquilo como aquiescência e virou-se. Indique o caminho, disse ao Will. Will teceu um rumo através do matagal. Depois subiu um declive da colina baixa onde encontrara seu ponto de vigia, por baixo de uma árvore sentinela. Sob a fina crosta de neve, o solo estava úmido e lamacento, escorregadio, com rochas e raízes escondidas, prontas para provocar tropeços. Will não fez nenhum som enquanto subia. Atrás de si, ouvia o suave roçar metálico da cota de malha do nobre, o ressoar de folhas e pragas murmuradas quando os ramos espetados se agarravam à espada e puxavam o magnífico manto de zibelina do outro homem. A grande árvore estava mesmo no topo da colina, onde Will sabia que estaria, com os ramos inferiores não mais que 30 centímetros acima do solo. Will deslizou por baixo, com a barriga apoiada na neve e na lama, e olhou a clareira vazia mais abaixo. O coração parou no seu peito. Por um momento, não se atreveu a respirar. O luar brilhava sobre a clareira, sobre as cinzas da cova da fogueira, sobre o abrigo coberto de neve, sobre o grande rochedo, sobre o pequeno riacho meio congelado. Tudo estava como estivera algumas horas antes. Eles não estavam lá. Todos os corpos tinham desaparecido. Deuses! Ouviu alguém dizer atrás de si. Uma espada golpeou um ramo quando Sir Waymar Royce atingiu o topo da colina. Ficou em pé ao lado da árvore, de espada na mão, com o manto a ondular nas costas, soprado pelo vento que se levantava, nobremente delineado contra as estrelas para que todos o vissem. Abaixe-se! segredou Will com urgência. Há algo de errado. Royce não se moveu. Olhou para a clareira vazia e deu risada. Parece que seus mortos levantaram acampamento, Will. A voz de Will o abandonou. Procurou palavras que não vieram. Não era possível. Seus olhos percorreram para a frente e para trás o acampamento abandonado. E pararam no machado. Um enorme machado de batalha de 2 lâminas, ainda caído onde vira pela última vez. Intocado. Uma arma valiosa. De pé, Will, ordenou Sir Waymar. Não há ninguém aqui. Não quero vê-lo escondido por baixo de um arbusto. Relutante, Will obedeceu. Sir Waymar olhou-o com aberta desaprovação. Não vou regressar a Castelo Negro com um fracasso na minha primeira patrulha. Vamos encontrar aqueles homens. Olhou de relance em volta. Suba na árvore, seja rápido. Procure uma fogueira. Will virou-se, sem palavras. Não valia a pena argumentar. O vento movia-se, transpassava-o. Dirigiu-se para a árvore, uma sentinela abobadada cinzenta esverdeada, e começou a subir. Em breve, tinha as mãos pegajosas de seiva e estava perdido entre as agulhas. O medo enchia-lhe o estômago como uma refeição que fosse incapaz de digerir. Murmurou uma prece aos deuses sem nome da floresta e libertou o punhal da bainha. Colocou-o entre os dentes para manter as mãos livres para a escalada. O sabor do ferro frio na boca o confortou. Embaixo, o nobre de repente gritou. Quem vem lá? Will ouviu incerteza na chamada. Parou de escalar, escutou, observou. Os bosques deram resposta. Um restolhar de folhas, o correr gelado do riacho, o pio distante de uma coruja das neves. Os outros não faziam som algum. Will viu o movimento com o canto do olho. Sombras pálidas que deslizavam pela floresta. Virou a cabeça. Viu de relance uma sombra branca na escuridão. Logo depois ela desapareceu. Ramos agitaram-se, gentilmente ao vento.
roçando uns aos outros com dedos de madeira. Will abriu a boca para gritar um aviso, mas as palavras pareceram-lhe congelar a garganta. Talvez estivesse errado. Talvez tivesse sido apenas uma ave, um reflexo na neve, um truque qualquer do luar. Afinal, o que vira? Will, onde está? Chamou Sir Raymor. Vê alguma coisa? O homem descrevia um círculo lento, de súbito cauteloso, de espada na mão. Deve tê-los pressentido, tal como Will os pressentira. Nada havia para ver. Responda! Por que está tão frio? E estava frio, tremendo. Will agarrou-se com mais força ao seu poleiro. Apertou o rosto com força contra o tronco da árvore. Sentia a seiva doce e pegajosa na bochecha. Uma sombra emergiu da escuridão da floresta. Parou na frente de Royce. Era alta, descarnada e dura como ossos velhos, com uma carne pálida como leite. Sua armadura parecia mudar de cor quando se movia. Aqui era tão branca como neve recém-caída. Ali, negra como uma sombra. Por todo o lado sarapintada, com o profundo cinzento esverdeado das árvores. Os padrões corriam como o luar na água a cada passo que dava. Will ouviu a exalação sair de Sir Raymor Royce, num longo silvo. Não avance mais, preveniu o nobre. A voz estava quebrada, como a de um rapaz. Atirou o longo manto de Isabelina para trás, por sobre os ombros, a fim de libertar os braços para a batalha, e pegou na espada com ambas as mãos. O vento parara. Estava muito frio. O outro deslizou para a frente, sobre pés silenciosos. Na mão, trazia uma espada que não era como nada que Will tivesse visto. Nenhum metal humano tinha entrado na forja daquela lâmina. Estava viva de luar, translúcida, um fragmento de cristal tão fino que parecia quase desaparecer quando visto de frente. Havia naquela coisa uma tênue cintilação azul, uma luz fantasmagórica que brincava com seus limites, e de algum modo Will soube que era mais afiada do que qualquer navalha. Sir Raymor enfrentou o inimigo com bravura. Neste caso, dance comigo. Ergueu a espada bem alto acima da cabeça, desafiador. As mãos tremiam com o peso da arma, ou talvez devido ao frio. Mas naquele momento, pensou Will, já não era um rapaz, e sim um homem da patrulha da noite. O outro parou. Will viu seus olhos, azuis, mais profundos e mais azuis do que qualquer olhos humanos, de um azul que queimava como gelo. Will fixou-se na espada que estremecia, erguida, e observou o luar que corria, frio, ao longo do metal. Durante um segundo, atreveu-se a ter esperança. Emergiram em silêncio das sombras gêmeos do primeiro. 3, 4, 5. Sir Raymor talvez tivesse sentido o frio que vinha com eles, mas não chegou a vê-los, não chegou a ouvi-los. Will tinha de chamá-lo, era seu dever, e sua morte se o fizesse. Estremeceu, abraçou a árvore e manteve o silêncio. A espada clara veio pelo ar, tremendo. Sir Raymor parou-a com o aço. Quando as lâminas se encontraram, não se ouviu nenhum ressoar de metal contra metal. Apenas um som agudo e fino, no limiar da audição, como um animal a guinchar de dor. Royce deteve um segundo golpe, e um terceiro, e depois recuou um passo. Outra chuva de golpes, e recuou outra vez. Atrás dele, para a direita, para a esquerda, e em seu redor. Os observadores mantinham-se em pé, pacientes, sem rosto, silenciosos, com os padrões mutáveis de suas delicadas armaduras, a torná-los quase invisíveis na floresta, mas não faziam um gesto para intervir. Uma vez e outra as espadas encontraram-se, até Will querer tapar os ouvidos, protegendo-os do estranho e angustiado lamento de seus choques. Sir Raymor já arquejava por causa do esforço, e a respiração gerava nuvens ao luar. Sua lâmina estava branca de gelo, e a do outro dançava com uma pálida luz azul. Então, a parada de Royce chegou um momento tarde demais. A espada cristalina transpassou a cota de malha por baixo de seu braço,
O jovem senhor gritou de dor. Surgiu o sangue por entre os aros. Correu ao frio, e as gotas pareciam vermelhas como fogo onde tocavam a neve. Os dedos de Sr. Raymore esfregaram o flanco. Sua luva de pele de toupeira veio empapada de vermelho. O outro disse qualquer coisa, numa língua que Will não conhecia. Sua voz era como o quebrar de gelo num lago de inverno, e as palavras escarnecedoras. Sr. Raymore Royce encontrou sua fúria. Por Robert! Gritou e atacou rosnando, erguendo com ambas as mãos a espada coberta de gelo e brandindo-a num golpe lateral paralelo ao chão, carregado com todo o seu peso. A parada do outro foi quase displicente. Quando as lâminas se tocaram, o aço despedaçou-se. Um grito ecoou pela noite da floresta, e a espada quebrou-se numa centena de pedaços quebradiços, espalhando os estilhaços como uma chuva de agulhas. Royce caiu de joelhos, guinchando, e cobriu os olhos. Sangue jorrou-lhe por entre os dedos. Os observadores aproximaram-se uns dos outros, como se em resposta a um sinal. Espadas ergueram-se e caíram, tudo num silêncio mortal. Era um assassinato frio. As lâminas pálidas atravessaram a cota de malha como se fosse seda. Will fechou os olhos. Muito abaixo, ouviu as vozes e os risos aguçados como pingentes. Quando reuniu coragem para voltar a olhar, um longo tempo se passara, e a colina lá embaixo estava vazia. Ficou na árvore quase sem se atrever a respirar, enquanto a lua foi rastejando lentamente pelo céu negro. Por fim, com os músculos cheios de câimbras e os dedos dormentes de frio, desceu. O corpo de Royce jazia na neve de barriga para baixo, com um braço aberto. O espesso manto de zibelina tinha sido cortado em uma dúzia de lugares. Jazendo assim morto, via-se como era novo, um rapaz. Will encontrou o que restava da espada, a alguns pés de distância, com a extremidade estilhaçada e retorcida, como uma árvore atingida por um relâmpago. Ajoelhou-se, olhou em volta com cautela e a apanhou. A espada quebrada seria sua prova. Gareth saberia compreendê-la, e se não soubesse, então haveria o velho urso do Mormont, ou o mestre Aemon. Estaria Gareth ainda à espera com os cavalos? Tinha de se apressar. Will endireitou-se. Sr. Raymore Royce erguia-se sobre ele. Suas belas roupas eram farrapos, o rosto uma ruína. Um estilhaço da espada transpassara a pupila branca e cega do olho esquerdo. O olho direito estava aberto. A pupila queimava azul. A espada quebrada caiu de dedos despidos de força. Will fechou os olhos para rezar. Mãos longas e elegantes roçavam na sua bochecha e depois se fecharam em volta de sua garganta. Estavam enluvadas na mais fina pele de toupeira e pegajosas de sangue, mas seu toque era frio como gelo.